Como eu quis que esse louvor demorasse 10 minutos. Oh, Jesus. Shalom, quero agradecer ao meu apóstolo pela oportunidade. Muito obrigada. Desde ontem o Senhor me deixou sem dormir. Ontem eu estava tomando café e ele manda lá uma mensagem. Oi, filha, tudo bem? Aí eu pensei que era alguma coisa de trabalho, né? Amanhã você que prega. Tchau. E foi embora. Meu Deus do céu. Pronto. Aí que eu estava de dieta, foi bom que eu consegui ficar sem comer, porque a gente fica sem fome. Pastora Simone, meu amor, saudades. Muito obrigada pela confiança, né? Que Deus possa me usar. Me preparei, obviamente, e aqui estou, né, Senhor? Eu faço a minha parte e o Senhor faça a do Senhor, por favor, porque eu não tenho nada para dar a vocês. O Senhor me deu uma palavra que é para falar para a igreja, né, para os crentes. Eu falei, amém, Senhor, que comece por mim. Então, vamos orar. Fechem os olhos, até passar meu nervoso. Vocês que estão assistindo a gente de casa, não está... né? Sejam todos bem-vindos. E eu quero dizer para vocês que estão conhecendo a igreja hoje, esse é o culto da família, o culto de cura, o culto de libertação, então que a gente possa ser intencionais. Toda vez que eu venho aqui, que Deus me dá a oportunidade, eu falo, seja intencional. Se hoje é culto da família, hoje não é um culto de adoração onde você vem adorar e cultuar o Senhor. Você veio guerrear pela sua casa, você veio clamar pela sua família. E o mais interessante é que após o susto que eu tive, quando eu falei que o apóstolo pediu para eu pregar, eu nunca preguei, gente. Eu sou professora, vivo falando a vocês. Então, é meu primeiro dia assim, que eu estou ficando 40 minutos, e olha que eu falo muito, mas eu acho que eu não vou conseguir esse tempo aí, que Deus tenha misericórdia de mim. Mas que vocês orem pela sua família, que vocês clamem, que vocês estejam aqui de forma intencional, porque ao final, né, da ministração tem a oração, e todos os dias, todas as terças que eu estou aqui, eu oro daquele cantinho assim, Senhor, me dá minha família. Aí hoje, depois que o apóstolo falou, eu fiquei, meu Deus, mas eu vou pregar terça-feira. Aí você sabe que o inimigo das nossas almas, que eu chamo de aquele, como é que fala? Não vou poder falar o nome aqui não, mas enfim, ele sabe como é que eu denomino. Mas você não tem nem família, vai pregar família? Eu disse, pois é, mas agora vai ser a oportunidade. Eu vou chegar no altar e vou fazer um pedido, Senhor, me dá minha família, porque todo mundo vai ouvir e ele vai ficar sem jeito de me negar, né? Então eu vou pedir aqui, vocês falam amém aí, tá certo? Senhor, me dá a minha família e eu te entrego nesse altar. Grave o dia, hein? 7 de abril de 2026. Eu creio nesse mistério. Senhor, meu Deus, aqui estamos mais uma vez para render graças ao Teu nome. Quero te agradecer essa oportunidade, Senhor, de estar aqui para ministrar a Tua palavra. Eu de mim, Senhor, não tenho nada para te dar, e não é de forma hipócrita que eu falo. Eu me coloco diante do Senhor, pedindo que o Senhor me use, Senhor, para aquilo que o Senhor determinou para esta noite. Que eu seja assim, apenas uma boca a falar, Senhor. Como eu sempre falo quando eu vou para as minhas audiências, que eu seja, Senhor, uma estagiária e o Senhor me use. Que eu seja simplesmente, Senhor, uma flecha, mas eu quero ser uma flecha incendiária, que acerta o alvo, Senhor. Me usa pela Tua bondade, a Tua misericórdia. Sê comigo, meu Deus. Bom, vamos para a palavra. Glória seja Deus. Pessoal da mídia, por favor, bote aquele negócio, né? Porque se não tiver, eu já vou ficar triste, viu? Está em Lucas 24, do 13 ao 32. Bom, gente, como eu falei, eu não sou pregadora, então eu vou fazer uma exposição, uma pregação expositiva, eu vou ler a palavra e depois eu vou vindo falando, né, os tópicos para que vocês possam entender. No final vai dar certo e quem tiver ouvidos, ouça o que diz o Espírito para a igreja. Fiquem atentos, tá? Então, vamos lá. No caminho de Emaús. Essa palavra ela está contida em Lucas 14, quando fala da ressurreição de Jesus. Essa palavra Deus me deu essa madrugada. Eu tenho levantado todos os dias às 3 da manhã, quando eu não acordo, Ele me acorda. E eu fiquei perguntando a Deus o que é que eu falaria para a igreja, o que é que Ele tinha para falar através de mim. E o Senhor me deu essa palavra porque a semana passada o apóstolo pegou em Jeremias 16, sei quem lembra, e ali eu aprendi,
já tem uns 2 meses que eu estou tendo essa prática, sempre eu pego a palavra da semana e fico digerindo, estudando, para eu poder entender. Porque depois que eu aprendi que na neurociência a gente só grava 45 minutos, a gente está ali, por exemplo, 1 hora depois você já perdeu 30%, 40% daquilo que a gente... que é falado aqui em cima, né? Talvez não, com certeza é por isso que Deus fala para a gente na palavra dele, que a gente tem que meditar dia e noite, porque ele já sabia que a gente ia esquecer. Então, aquilo em Jeremias ficou muito forte, eu achei que eu ia falar algo em Jeremias. Então, aqui está a palavra. 24:13, Lucas 24:13. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para a aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém, 70 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Jesus perguntou, né? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Eu vou chamar a atenção aqui. É verdade que alguma das mulheres do nosso... Pronto. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhe disse: ó tolos e tardio de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com ele. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Os olhos dele se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Até aí. Bom, a mensagem que o Senhor me deu, o nome dela é assim. Na verdade é uma pergunta: Senhor, aonde foi que eu te perdi? Vou repetir. Senhor, aonde foi que eu te perdi? Essa palavra não é para o Nécio, essa palavra não é para as pessoas que não conhecem Jesus, é para nós. Então, assim diz o Senhor para Maíns nesta noite. Assim diz o Senhor para você que está em casa assistindo. O que me chamou a atenção aqui, logo no início, né, que a gente lê a palavra e parece que quando lê de novo salta aos olhos. No versículo 13, gente, às vezes eu falo inciso, versículo, me perdoe, que às vezes eu estou lendo, então eu falo inciso em vez de versículo. Então, vou lá. No versículo 13 diz assim: nesse mesmo dia iam 2, pode me dizer aí? Iam 2 deles para a aldeia chamada Emaús. Veja bem. O que me chamou a atenção foi que essas pessoas eram estranhos para Jesus? Não eram estranhos, não eram de fora e nem eram incrédulos. Eram deles mesmo, eram pessoas que caminhavam com Jesus, que ouviam a palavra, que viram milagres e que fizeram parte da história. E eu parei e pensei: meu Deus, a gente anda
Aqui na igreja a gente anda com o apóstolo, anda com o pastor Antônio Júnior, anda com o pastor Júnior Maia. Mas será que a gente conhece mesmo? A gente para saber da vida deles, o que eles estão precisando? Porque a gente, quando busca o líder, a maioria das vezes é só para pedir. É só para pedir oração, é só para querer alguma coisa que ele possa nos oferecer. Porque a gente aprendeu que com Jesus é assim. A gente é pequeno e diz, peça a Deus que Ele atende, peça a Deus que Ele atende. Eu fiz um script, mas o Senhor vai me tirar do script. Eu disse a Ele que o que eu tiver que falar, eu vou falar, tá bom? E aí, se vocês acharem ruim, reclame com o Pai, por favor. Mas não é o Pai apóstolo, é o Pai Senhor, porque foi Ele que deu a palavra. Então, eu fiquei assim pensando, né? Mesmo assim, essa pessoa era dele, mas eles estavam indo embora, eles estavam saindo, eles não acreditavam mais diante creio que das dificuldades, né, que eles vinham passando ali. E hoje tem gente assim, a gente está no culto da família, então eu vou trazer para esse ecossistema aqui, né? Tem gente que está dentro da igreja, mas já está indo embora por dentro. Quantas vezes a gente chega aqui na casa do Senhor, com a mente lá fora, preocupado com as contas, preocupado com o filho que está nas drogas, preocupado com o marido que está por aí aprontando, preocupado com tudo, menos com o culto. Né? Então, pessoas que vêm ao culto, mas vêm por religiosidade, vêm por necessidade, menos pelo motivo, que é cultuar ao Senhor. Às vezes o apóstolo chega aqui domingo, e eu me incluo, que muitas vezes eu não consigo vir durante a semana. E às vezes quando eu viajo, eu falo para ele, nossa, parece que eu fico... não é religiosidade, mas eu me sinto... Está faltando alguma coisa. Porque não é a mesma coisa de você estar aqui dentro, de a gente congregar. Em casa você está assistindo, você se distrai, daqui a pouco você dorme, você cochila. Você não tá nesse clima. Então, não é sobre estar aqui, porque tem que vir. Quer que eu vá para a igreja para dizimar, para ofertar? Não, querido, não é sobre isso. É sobre que a gente precisa desse calor aqui, né? E a gente está dentro de casa. Tem gente assim mesmo hoje perdida. Está dentro de casa, mas já desconectou emocionalmente. Eu passei por isso. Como assim? Cada um está no seu mundo. Tem um filho no celular. Hoje em dia as pessoas não sentam mais à mesa para fazer as refeições. É no sofá, é no quarto, é no celular o tempo inteiro. Chega em casa cansado, não dá atenção ao filho, não dá atenção à filha, meia hora que seja, para estar ali além que seja um tempo de qualidade. Então as pessoas vão se perdendo dentro de casa. Né? A casa está cheia, mas os relacionamentos estão vazios. Isso também é se perder no caminho. Quando a gente está junto fisicamente, mas já se afastou do coração. A gente está ali, lá na minha casa, minha mãe, a gente tem que sentar à mesa com ela. Minha mãe ainda é um pouco sistemática, não pode sentar de camisa, não pode sentar de descalço, todo mundo tem que comer juntos. Né? Então, eu, mesmo morando só, eu não fico no sofá. Eu não consigo comer no sofá, porque eu não fui criada dessa forma. Né? Então, a gente tem que começar, principalmente, que a gente aprende aqui na igreja, que a nossa mesa é um altar. E quando a gente chega, o marido chega correndo, a mulher chega correndo, esquenta qualquer coisa aí no micro-ondas. Eu estou falando porque é um culto de família. E a gente começa a se perder sem sentir. E depois fica, o casamento acabou. Foi por quê? Já estava ali, os pequenos detalhezinhos que a gente não via. Meu filho está rebelde, mas por que está rebelde? Será que não está chamando sua atenção? Porque você não está dando tempo para ele? Não é isso? A gente entra, mas eu estou trabalhando para sustentar esse menino. A escola dele é cara, tudo dele é caro, mas às vezes ele só quer atenção. É muito ruim, principalmente as mulheres, sabe disso, né? A gente sabe que o homem, quando chega em casa, ele quer entrar na caixa do nada. A gente sabe que o homem, quando ele chega do trabalho, ele não quer conversar. Mas quando o homem é sábio, ele vai sentar e vai, desliga. Ele vai pensando, deixa a gente falando, fala. Aí fica assim, vai comendo devagarzinho. Pronto, a gente já desabafou. Depois você vai para a sua caixa do nada. Isso é importante? E o que tem a ver com o caminho de Emaús? Tem tudo. Porque a gente começa a se perder dentro de casa. Porque se somos templo do Espírito Santo, a gente tem que cuidar aqui. Porque quando a gente não está bem em casa, a gente não está bem em lugar nenhum, sim ou não? Enfim. E aí vem a outra parte, né? Está no casamento. Tem gente que já está no casamento, mas já desistiu no coração. Eita, é forte, né? Continua na mesma casa, divide... Foi Deus que mandou falar. Eu não tenho nada com isso. Nem marido eu tenho. Estou aqui pedindo mesmo sabendo que pode rolar tudo isso. Glória! Deus me prepara para essas tretas, porque tem treta.
E se tem treta, ele vai dar a condição da gente resolver. E eu estou doida por uma treta, ô glória. Eita, Jesus. Mas a gente vai tanto. A gente tem aqui, ó, os homens tem o grupo dos homens, as mulheres tem o grupo de casal, a gente aprende aqui. Agora, às vezes, a gente é ensinado, mas não bota em prática, né? Então, está em casa, divide o mesmo teto, cumpre as mesmas rotinas, passa por dentro, está ali dentro, mas já se desconectou. Quem já passou por isso? O marido está ali, mas ele não está ali. Eu não posso falar por causa de direitos autorais, porque, né? Mas acontece isso, o cara está ali, você sai, vai para um restaurante. Quantas vezes eu vou no restaurante e eu vejo casais, um no celular, o outro no celular, os filhos no celular, numa mesa, jantando. Para que foi gastar dinheiro no restaurante caro, gente? Não pediu um iFood? Tu ficava no seu quarto? E ela ficava lá na sala, pelo menos não gastava dinheiro, não sujava roupa, porque depois ela vai ter que lavar essa roupa que saiu com você. E você sequer conversou com a criatura. Estou mentindo? Não, né? Também ninguém vai dizer aqui, porque fica feio. Então, não conversa, não se abre mais, não sonham juntos, apenas existe. Eu vou trazer isso aqui de uma forma lógica, cronológica, para a palavra, para o que Deus quer falar com a gente, porque a gente não só se perde dele, porque se ele é o tudo, ele está nesses mínimos detalhes. Sim ou não? Então, o mais perigoso é isso, é que por fora parece que está tudo normal, mas por dentro já houve uma renúncia silenciosa, estou falando para os casais. Renunciou ao diálogo, ao perdão e ao recomeço. Aí depois quer que o apóstolo, em 7 semanas, resolva algo de 20 anos. Ah, meu amor, pelo amor de Deus, não faz milagre, né? Deus usa o homem, usa. Usa a pastora, usa, mas não dá para chegar a algo que veio de muito tempo, é igual um cliente que me procura um problemaço, aí me contrata no outro mês, quer que eu resolva? Eu digo, meu querido, eu não tenho o pozinho da Emília de pirlim-pim-pim. Eu acreditava nisso lá atrás, quando eu era criança, mas a gente faz isso aqui, a gente terceiriza tudo. Então, se eu estou assim, a hora é agora. Vocês estão no culto de quê? Como é o nome desse culto? Então, estamos num ambiente apropriado, onde a vida é esperança. Então, senta aí e conversa com Deus. Ó, esse homem está desse jeito, essa mulher está desse jeito, e eu só vou levar para o apóstolo se o Senhor não resolver aqui. O maior perigo não é se perder lá fora. Gente, coloque a imagem que eu coloquei, por favor, se vocês puderem ter um tema. Senhor, aonde foi que eu te perdi? Quando a gente vê, a gente grava. Pronto, olha lá, ó, que bonitinho. Eu que fiz, viu? Então, o maior perigo não é se perder lá fora, é se perder sendo um deles. Porque a gente está se perdendo aqui dentro da igreja. E a gente não está percebendo. Porque tem gente que se perdeu, como eu disse, em casa, no casamento, na igreja e dentro de si. Você não saiu da presença, mas saiu da essência. Eu acho que é a pior parte. Mas eu estou indo para a igreja, mas eu oro. Mas a gente já se perdeu. Quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era pegar o celular. Eu pegava o celular, aí às vezes tinha cliente que mandava mensagem de madrugada, de noite. Aí eu já ficava irritada, porque ele teve a audácia. É bom que você esteja ouvindo, que tem uns que me acompanham aí. E manda mensagem 4 horas, 5 horas da manhã. E aí um dia a pastora Simone falou, gente, vai orar primeiro, acorda, vai dar o seu primeiro tempo para Deus. E aí eu comecei a fazer isso e eu só ligo meu celular 8 horas, 9 horas. Depois que eu faço, né? Confesso que às vezes eu fico curiosa para saber minhas coisas na roça, eu entro para ver a câmera, e aí quando eu entro para ver a câmera, eu vejo mensagem e quando eu faço isso, eu não consigo orar. Acontece com vocês? Você sai dali do propósito, você faz tudo menos ora. E aí a gente vai se perdendo, a gente não faz mais o que deveria, né? Então, em Apocalipse 2, quero ler isso aqui. Por favor, você pode pôr para mim Apocalipse 2, 4 e 5? Pessoal da mídia? Para não ter tempo de procurar. Diz assim, lembra-te de onde caíste. Arrependeste e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei o seu lugar e o teu candeeiro, se não se arrependeres. O perdido, uma frase que me chamou a atenção quando eu estava fazendo estudo, que fala assim, o perdido de fora, o que não está aqui na igreja, o que não conhece a Deus, ele reconhece a distância. O perdido de dentro disfarça com aparência. Essa bateu no meu queixo, no botão de apagar. O perdido de fora reconhece a distância.
Deus, eu vou lá de vez em quando, eu oro quando eu preciso. Mas o perdido de dentro, que sou eu, pode ser você, mas eu estou me incluindo. Ele disfarça na aparência. O maior perigo não é se perder lá fora, é se perder novamente sendo um deles. Por que perder por dentro é mais perigoso? Quem está lá fora sabe que está longe, mas quem está dentro acha que está tudo bem. O perdido de fora reconhece a distância, mas o perdido de dentro vai se disfarçando. Vem para a igreja, levanta a mão, canta, participa, faz voto, mas ele já não está aqui, ó. Vem por religiosidade, não é isso? Vem porque não tem o que fazer em casa. Vou na igreja hoje. Está muito tédio essa casa hoje. Mas a gente está aqui. Isso eu me incluo. Às vezes a gente está cansado do trabalho. Quantas vezes eu já me sentei ali e a mente, ó, pensando no prazo, pensando num monte de coisa, pensando no que eu tenho que fazer, e aí doida para pegar o celular. E o diabo está gostando. Venha gastar o ar-condicionado, que só está fazendo isso. Esquentando o banco, dando despesa para a igreja. Oh, Deus, eu vou falar. A gente não está vindo nada, porque não está tendo mudança em nós. A gente aqui apanha, toma porrada, está aprendendo. Sim, quem está de fora, a gente toma porrada, porque só cresce no confronto. Eu falo todos os dias, eu estava na igreja há 20 anos. Eu entrei nessa igreja no dia 28 de abril de 2022. Deus está mudando a minha vida. Porque aqui a gente não tem mãozinha na cabeça, aqui não quer saber quem é você. Quem é você? Ele mesmo diz, quem é você? Vermezinho de Jacó. Isso é lindo. Isso é lindo, porque as pessoas não olham por você pelo que você é, pelo que você tem, olham pela sua essência. É sobre isso. Aí a gente acha tudo aqui, mas não quer. Aí eu estou aqui, vou lá para a igreja, porque está um calor aqui em casa, eu vou ficar no ar-condicionado. Você pensa que Deus não sabe, não, é? Pô, está quente, pelo menos eu vou ficar 2 horas dentro do ar. Vou me arrumar, não tenho pão de ir mesmo. Vai que na igreja tem um gatinho. Eis que te digo de mim mesma. Essa não foi Deus que mandou, não. A proximidade não gera permanência. Esses 2 discípulos caminharam com Jesus. Eles ouviram Jesus, viveram o sobrenatural, mas mesmo assim eles se perderam. A proximidade não garante permanência. Vamos falar aqui do mundo real, o apóstolo. Tanta gente que é próximo do apóstolo. O apóstolo está ali, consertando, porque os que não estão, os que não se permitem estar, vou logo abrir um parêntese, porque ele é super acessível. Sim ou não? Bateu lá, ele abre a porta, dá aqueles bravejos, mas ele recebe a gente. Fale logo, não enrole. Mas ele fala com a gente, ele orienta a gente, até a gente que anda com ele. Não adianta, você tem proximidade, mas não permanece. Porque na hora que ele vai falar alguma coisa para a gente faz o quê? Que homem bruto. Eu vou confessar. Viu, amor? Ele já sabe, meu apóstolo. Primeiro dia que eu vim aqui na igreja, eu sempre fui muito brava. Falei, meu Deus. Ele estava conversando comigo, eu estava passando num processo, aí eu fui falar a ele, cala a boca, que eu estou falando. Quando ele mandou calar a boca, eu falei, como assim? Eu engoli, eu falei, mas meu Deus, aí eu não falei nada. Eu falei, foi a primeira pessoa na vida, acredite, que eu estou em cima do altar, que mandou calar a boca e eu não quis voar em cima. Ele mandou calar a boca e eu fiz, diga quem manda aqui, diga, não é tu quem manda. Pronto, ali eu entendi. Entendeu, gente? Porque é autoridade. E a gente está aqui perdendo tempo. Então, tem gente que tem história com Deus, mas não tem mais aquele relacionamento. E aí tem os que têm a religiosidade perigosa. Como? Eles eram discípulos, lembra? Mas já estavam indo embora. Eles estavam indo para o caminho de Emaús, não era o caminho da promessa. Se Jesus disse que ia voltar no 3º dia, por que não esperou? A gente é assim, Deus vai dar. Eu estou nessa, viu? Eu sou nessa. Eu quero, me dê logo. Não, minha filha, calma, tem um caminho. Eu falei que ia voltar, mas já acabou o dia? Já acabou o dia? Está preocupado por quê? Né? Eu me lembro com o apóstolo, eu estou, meu Deus, estou preocupada com as finanças. Ele falava, calma, filho, hoje ainda é dia 10. Ele fala assim. E eu fui aprendendo. Isso tudo tem a ver com o tema, tá, gente? Deus está falando e eu vou entregando aqui. O rótulo, então, o perigo da religiosidade silenciosa. Eles ainda eram discípulos, mas já estavam indo embora. Eles eram crentes, eles estavam frequentando, mas era só aparência. Mas por dentro esfriou, cansou e se desconectou. A verdade é que ninguém se perde de repente. Ninguém se perde de repente, se perde aos poucos. É igual um casamento. De repente, acabou.
Será? O negócio lá da internet. Será que foi de repente? Será que de repente você esfriou ou foi você que foi deixando as coisas de Deus? Eu não sinto mais o culto. Porque se alguém não rodar, não pular e não botar uma música naquele fundo musical, né? Pananana, você não chora. Você não, né? Você acha que não está funcionando, porque eu não senti. Se você não sentiu, é porque não está buscando, meu amigo. Eu não tenho nada com. Você sente, se você não sente, eu estou sentindo. E quando você não sente, ele está aqui do mesmo jeito. E quando é que você já sabe que perdeu Jesus, né? O oração que você deixa de fazer, não oro mais, não busco mais, não tenho tempo. Um dia sem buscar, uma decepção não tratada. Meu Deus, isso é muito sério. Uma decepção não tratada. Quantas pessoas estão aqui com decepções não tratadas? Não tratamos decepções, deixamos para lá, deixa para lá. Porque a gente sabe, né, que, principalmente que vive a dois, é o perdão, mas é decepção, vai tratar, vai colocar diante do Senhor, coloca ali. Eu fui curada aqui dentro desse culto, de terça-feira, liberei um perdão que eu achava que eu não conseguia. Porque eu falava, eu não vou carregar isso dentro de mim, porque eu preciso ter livre. Então, uma prioridade invertida. Quantas vezes a gente tem prioridade invertida? Eu tenho. Eu não vou para o culto hoje não. Por quê? Porque eu tenho um prazo. Por que não acordou cedo? Ou porque não vai acordar de madrugada? Porque eu estou cansada. Porque eu estou isso. Porque eu tenho prova para corrigir. Porque... Estou dando exemplo, viu, pastora? Porque eu tenho várias coisas para fazer. São prioridades invertidas. Porque quando eu acordo de manhã, não vou logo para os pés do Senhor. Eu já estou acordando, Shalom, meu Pai, sua bênção. Eu já faço assim. Quem me ensinou? Minha pastora. Uma pessoa que já estava andando na igreja há 16 anos. Mas eu entrava na igreja, não estou falando de outros lugares que eu fui, porque eu aprendi, mas a gente tem que falar o que é a verdade. Aqui a gente é família. Aqui foi o irmão Erivelto falou. Aqui nós somos família. Eu mesmo falo com as meninas, eu sinto saudade do abraço de vocês na porta, eu sinto saudade das resenhas que a gente tem aqui. Então, a gente inverte as prioridades. Quando você vê, já está no caminho de Emaús, né? O perigo maior não é perceber que se perdeu. Lá em Lucas 24:16 diz, seus olhos estavam impedidos. Vocês viram aqui na palavra? Eles não estavam nem enxergando, Jesus estava ali andando com ele, alguém que conviveu com ele o tempo inteiro. É assim na nossa casa, seu marido, quantos anos você está com esse homem? A gente conhece eles pelo andar. Não é isso? Na luz apagada, tu sabe o que o cidadão está fazendo ali. Mulher, então, é ninja. A gente está ali dentro de casa e não sabe. A mesma coisa é com o Senhor. Só que tem muita gente que é mais fácil se perder na igreja, porque a intimidade, ele tem que ter uma constância. E se eu não tenho constância, eu não tenho intimidade. E se eu não tenho intimidade, quando vai se perder e eu não estou sentindo falta, sim ou não? Quando você está com uma pessoa, uma visita que está indesejável, você não está doido para ela ir embora? Ou eu sou só a única? Vai embora logo, eu nem quero. Eu, quando vou para o interior, meu Deus, será que tem alguém de lá assistindo? Eu boto meu carro na garagem do fundo. Você não está aí, não? Mentira, eu não quero ver ninguém. Eu quero ficar só com meus cachorros, com meus cavalos. Fecha a cancela. Passou por lá, você estava aí, e por que a cancela estava fechada? Porque aqui eu só quero a visita do Espírito Santo. E tem sido maravilhoso, e tem sido incrível. As pessoas falam, você não se sente só? Me sinto, não sou hipócrita. Mas ele me preenche. E a maioria do tempo que ele me preenche, quando eu me sinto só, eu canto. Abraça-me, abraça-me, enche-me, enche-me, toca-me, toca-me, vem sobre mim, sabe? Eu peço isso e vai passando. Aí daqui a pouco ando mais um pouquinho, até a hora dele me dar o que eu pedi hoje aqui, né? E vocês orem a partir de hoje, pelo amor de Deus. O estágio mais perigoso não é se afastar, é não perceber que já se afastou. Já aconteceu isso com vocês? Na pandemia, eu conheci essa igreja, que eu passava aqui na porta, eu já morava aqui, eu me mudei, e a igreja que eu congregava, ela não tinha culto, né? Não tinha mais o culto presencial. Aí a gente ficou online, tomava ceia online, assistia online. O que foi acontecendo? Eu fui me afastando. Na hora do culto, em vez de eu estar prestando atenção, eu ia mexer no celular, eu ia no banheiro, eu fazia tudo. Se aqui a gente já levanta, a gente tem a cara de pau do apóstolo estar aqui, da pastora Simone, ou qualquer outra pessoa pregando, e a gente vai levantar. E em casa, imagina em casa, varria, passava roupa, o culto eu lá passando roupa. Quando eu vi, eu já estava indo para Emaús.
Aí um dia meu irmão pastor falou, você está desviada. Ah, eu endoidei. Como assim você sabe? Deus está falando para alguém aqui, você sabe minha intimidade com Deus? Você sabe o que eu faço? Mentira, eu estava totalmente desviada e com vergonha, porque eu estava desviada. Chegou um dia que eu cheguei e falei assim, está mudando tudo aqui que eu estou falando. Chegou um dia que eu disse assim, vou pedir umas amigas para vir para casa orar comigo. Porque se elas vão começar a orar comigo, eu vou começar a pegar no tranco, né? Fazer um cultozinho aqui, comprar ali um salgadinho para as meninas virem para cá e a gente começa a orar. Não foi ninguém. Eu marcava, não ia, marcava, não ia. E acho que eu falei Senhor, agora só tem eu e o Senhor, porque hoje eu estou vendo que eu estou distante, eu já estou indo para Emaús. E o circo pegando fogo dentro de casa. E aí eu comecei, fiz 30 dias de jejum. Não esse jejum, porque eu não fazia jejum como a gente faz aqui, eu fazia jejum por outros motivos, mas nesse dia eu queria um jejum para me aproximar de Deus. E eu fiz 30 dias de jejum no dia 28 de abril de 2022. Aconteceu algo muito, muito desagradável na minha casa. E eu falei assim, olha, Satanás, eu vou te mostrar quem manda nessa casa. Se é você ou se é o Deus que eu sirvo. Aí Deus, acho que olhou para mim. Querida, você não fala sempre do princípio da reciprocidade? Eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo e tu tem? Aí eu, peraí, volta aqui, amor. Eu chamo ele assim, viu? Vamos conversar. Me dê mais uma chance de eu provar para ti o meu amor. E ali, eu vim aqui na igreja cedo, olhei ali os horários, falei, culto 6 horas, é hoje. Pronto, entrei aqui, estou aqui até hoje pregando. Eis que te digo. É sobre isso. E detalhe para você que me vê de casa, diaconiza. Não é pouca coisa, não, amiga. Não é pouca coisa. Glória a Deus, Senhor. Muito obrigada. Então, é sobre isso. Mas eu precisei fazer uma ação. Eu tive que vir. Eu estava morrendo dentro de casa. Não deixe chegar nesse estágio. Não deixe alguém criar uma situação de dor para você vir buscar. E quando chega aqui, a gente quer resposta rápida. Eu vou dar um exemplo. Outro dia, me ligou uma cliente. Eu estou falando sobre reciprocidade. Já estou saindo aqui, mas estou falando do desvio. A gente se desvia de Deus. Aí, do nada, oi, Senhor, lembra de mim? Sou Nayara. Eu estou precisando disso. Sabe o que acontece? Se ele é recíproco, Deus é recíproco, um dia eu falei aqui da reciprocidade, né? Ele fala, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo. Então, não é uma condição aí? E me encontrareis quando me buscardes. Se você me buscar, você encontra. E aí a cliente me ligou, uma mulher me ligou, me encheu de perguntas. Eu falei, a senhora pode marcar uma consulta? Eu vou ver aqui um horário. A senhora marca uma consulta e eu sento para a gente esclarecer. Aí fui logo dizendo, porque eu não sou mais besta, a minha consulta é X. Como assim? Ninguém nunca me cobrou uma consulta para me responder isso? Aí naquele dia eu já estava na TPM, tentada para matar. Falei, senhora, preste bem atenção. Se a senhora quer uma dúvida, procura o Google. A senhora vai no Google ou no ChatGPT, mas se a senhora quiser uma consulta de um profissional que estuda, que busca o conhecimento para te passar o que a senhora quer, a senhora vai ter que pagar uma consulta. A senhora não vai no médico? Então, fazendo analogia para cá, a gente não está falando com Deus, a gente não tem intimidade com Deus, a gente não busca. Eu fui quando eu me converti, eu não buscava. Uma coisa que a gente tem que dar honra a quem tem honra. Aqui nessa igreja, a gente aprende a buscar Deus. Eles não pegam, não ficam, aconteceu uma coisa, eu vou perguntar ao apóstolo. Gente, eu já me vi em situações e falo, não, apóstolo, mas eu sei que Deus falou comigo. Acho que ele olha assim, oh, que bonitinha essa menina, está crescendo. Aqui todos nós somos ensinados a buscar por conta própria. Mas eu tinha o profeta de bolso, e ali eu não buscava a palavra, estava me afastando de Deus, mas eu só estava querendo ele por interesse. Ele vai me dar o quê hoje? É igual essa mulher. Ela queria minha consulta, mas ela não queria pagar o preço para sentar comigo no meu ar-condicionado, tomar meu café de cápsula e ainda sair sem me pagar nada, não, querida. Pelo amor de Deus, até Deus você tem que pagar. Como assim? Em busca, entrega. Entendeu? Então, às vezes, quando eu comecei a ouvir Deus falar comigo, eu ficava, meu Deus, ele falou comigo? Será que foi o Senhor? Porque é incrível, porque a gente ensina, bora para o monte. Você vai para o monte, não era? Não, eu sou relapsa de monte. Estou devendo um monte. Mas a gente aprendeu aqui, é jejuar, é orar, é buscar. Então, se você está frio, hoje é o dia de você voltar para casa, porque lá fora não tem nada para nós, nada. Como é que eu percebo que eu estou me afastando de Jesus?
Quando a presença de Deus já não é mais prioridade. Lucas 24, 15 e 16. Deixa eu ler aqui. Gente, vocês vão tendo paciência aí, viu? Porque cada um prega de um jeito. E é sobre isso. Lucas 24, 15 e 16. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Quantas vezes a gente está assim? Jesus está ali, falando com a gente não está vendo mais, porque a gente está preocupado, né? Eles não perceberam por quê? O sinal, eu não orava, eu não tinha sede da presença. Deus virou quando dá. Alguém já fez isso? Quando dá, eu oro. Quando dá, eu estudo a palavra. A melhor coisa para mim, nesse último do tempo que eu estou aqui na Mains, foi a gente fazer a Bíblia, né? O estudo, ter que ler. Porque realmente virou hábito. Todos os dias a gente tinha que ler, todos os dias a gente tinha que estudar um pouquinho. No começo a gente já ia com raiva, depois a gente ia com mais raiva ainda. Pastora Dinora, acho que a gente tem que fazer. Não, pastora Simone, acho o quê? Mas a gente tinha que ler aquilo, os líderes. Meu Deus, eu fiquei um tempo no grupo de mulheres, por favor. Façam. E por que você não está? Estou organizando minha vida, mas eu venho. Eu digo a Deus, enquanto eu sou homem e mulher em casa, está difícil para eu cumprir isso aí. Mas, gente, eu vou dizer, a gente é discipulado o tempo todo. E quando a gente é discipulado, a gente não é mais enganado com qualquer coisa. Estava dizendo para o apóstolo, eu fui para um lugar outro dia, eu falei, gente, peraí, eu vou embora. Essa mulher está falando o quê aqui? Cadê a palavra? A gente começa a ficar chato. A gente não quer mais andar com ninguém. Vocês estão nessa fase? Estão dizendo que eu estou sumida, que eu não falo com ninguém, e é isso mesmo, porque chega uma hora que você começa, e não é ninguém, não é o apóstolo que manda, não é, antigamente eu ia para tudo que era igreja. Hoje eu vejo minhas amigas, vai ter uma festa na minha igreja, e manda lá. Sei o que do fogo? Eu digo, vou ver. A gente já sabe, quando a pessoa responder, vou ver para você, é que ela não vai. Vou ver. Por quê? Porque a gente não precisa. A gente tem o capim certo, os pastores daqui sabem o capim, que eu cuido de cavalo, né? Então eu sei o que eu estou falando. A gente sabe o capim que come, o capim que não come, até o cavalo, que é um ser irracional. Ele não bebe água em qualquer lugar, você sabia disso? Um cavalo que ele é criado em baia, ele bebe 40 litros de água por dia. Você bota a água ali, fique ligado o que Deus está falando. E quando ele vai beber a água, se ele lavar a boca e a água ficar com mau cheiro, ele não bebe mais. Aí o que acontece? Ele comeu a ração, ele ficou preso na baia, não andou. Deus me livre de uma hora dessa, ele tem uma cólica e cólica mata o cavalo. Olha que coisa incrível. Ele lavou a boca e a boca ficou suja. A água ficou fedida. Então, a pessoa que cuida, os jockeys, eles precisam ter o horário de trocar. No calor tem que estar trocando. Quando vai trocar, cheira a água. Quantas vezes eu fiz isso? Porque eu cuido dos meus bichinhos. Cheiro. Está com aquele cheiro ruim? Pode trocar, que ele não vai beber. E a gente bebendo água por aí. Não sabe nem se é filtrada. Aqui a água é filtrada. Aqui a água é filtrada. E você está bebendo água lá fora. Eu adoro aquele geladinho, mas eu não tomo em todo lugar, não sei se é água filtrada que está ali. Vocês estão me entendendo? E é assim que a gente vai se perdendo. Aí outra coisa, eu falei para o Espírito Santo que eu tinha um script, mas que ele ia falar o que ele quisesse, porque ele está falando para a igreja. E a gente se perde. Sabe como é que a gente se perde? Quando a gente sai de um culto aqui e vê o apóstolo batendo, porque enquanto um pai reclama com a gente, é porque está se preocupando. Quando ele não se preocupa mais, é porque ele não está nem aí, não é assim? Sim ou não? Aí você sai daqui e vai para outra igreja, que você foi convidada. Não estou falando para você ser mal educado. Mas chegar lá, todo mundo é legal. Todo mundo é, poxa, que pastor bom. Até eu postei outro dia, ele é bom porque não conhece você, não conhece a mim, não sabe onde está os carrapichos. Não sabe. Aí você é bom. Aí você ouve lá e fala, não, aquela igreja é melhor. Então eu não sinto mais de ficar aqui, apóstolo. Beijo, não me liga. O senhor já tirou meus carrapichos, Deus me livre de hora dessa, mas eu peço a Deus que me livre também de acontecer isso. Mas a gente tem que saber aonde fica. Não fique comendo em qualquer lugar para não beber água suja. Seja como os meus cavalos. Se a água estiver fedendo, não beba. Mal cheirosa, não beba. Eles preferem morrer de cólica, gente, porque eles morrem de cólica.
cavalo bebeu água, eles não bebem. Pronto, fica lá. Aí está lá fermentando. Tanto é que todos os dias, das 5 horas, eu olho para as câmeras. Cadê esses bichos? Então, aqui o menino já botou a comida. Esses dias ficou sem água, que a bomba quebrou. O rio, eu falei, eles não vão beber água aí, a água está suja. Por favor, lá eu fico muito. Eu botei uma câmera do lado dos baldes, gente. Meu Deus, que eu estou falando negócio de cavalo, de água. Porque a água precisa ser trocada. E quando é que a gente troca a água aqui? É vindo buscar sempre, ó. Vindo buscar um pouquinho, ó, não tá ruim, joga fora. Bora botar água nova. Mas se deixar a água empoçar, ela vai virar larva, né? Vai dar aqueles bichinhos que cria sapo, que eu morro de medo, né? Como é o nome daquele negócio? Girino. Vai dar dengue, e é sobre isso. Quando a dor fala mais alto do que a fé, é quando a gente começa a se afastar de Deus. A dor fala mais alto que a fé. Lucas 24:17, é o que eles falam aqui. Então Jesus perguntou, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos, eles estavam tristes, porque Jesus morreu, Jesus não ressuscitou, e ele falou, ele era o Messias, aquele que era o profeta, morreu e até agora, a gente querendo o nosso tempo, até agora não veio, então eu estou triste. Aí Jesus já estava ali, já tinha vindo, já tinha chegado do lado dele, Jesus assim, só estou que observo vocês distraídos. Quais são o sinal? Você se decepcionou e se fechou? Você parou de confiar e começou a se afastar por dentro. É assim na casa com seu marido, é assim o seu filho com você, porque às vezes chega em casa e não vê o comportamento que você prega aqui na igreja, que você não vê se você trata do seu marido como você disse que trata na igreja e vice-versa. É ele chegando da escola e você sequer perguntando a ele, como foi seu dia, meu filho? Eu acho tão lindo Mara, cansada, quem sabe a vida de Mara, ela ali com o Gui, conta história aí. Será que é fácil para você? Não é, mas ela está ali, dando o tempo dela, mesmo que seja 30 minutos, 40 minutos. Você não tem filho, é fácil falar. Não tenho, mas tenho sobrinho, enquanto eu não tenho, porque eu vou ter, ainda tem esse outro mistério. Eu vou ter, vocês vão ver uma véia parindo na Maíns. Tá pensando que eu estou brincando? Não. Vocês vão ver, pode anotar que vocês estão assistindo, vai ficar gravado esse negócio. Então, mas eu tenho sobrinhos, às vezes eu largo tudo para ver meu sobrinho um pouquinho, uma horinha que seja. Então, dê atenção para não se perder. Quando você continua caminhando, mas está sem direção de Deus. Quantas pessoas andam sem direção de Deus? A gente hoje pesquisa, o povo agora está buscando no chat GPT. Eu estava na Cabel, comprando umas coisas, um rapazinho chegou. Chat, eu gostaria de comprar... Eu estou meio suja, parei para olhar, que eu sou fofoqueira. Chat, eu gostaria de comprar uma lanterna assim, qual você me indica? Quando a gente vê, a gente vai estar aqui também fazendo isso. Chat, o que é que eu vou falar hoje? Chat. E o Espírito Santo falando assim, ordinária, eu estou aqui. E quando a gente não tem intimidade com o Espírito Santo, eu mesmo não tenho essas intimidades ainda, né? Então, às vezes, eu não sei se é ele que está falando comigo ou se é meu TDAH, minha mente agitada. Porque o apóstolo fala assim, gente, ore, estou falando a verdade, e fica aí esperando, né? Assim que ele ensina a gente, você conversa com Deus, se você orou 10 minutos, espere 10 minutos, se você orou... Gente, quando eu fico meia hora, aí eu fico lá no joelho esperando a outra meia hora. Mas vem um monte de... Será que o cavalo comeu? Eu vou ver a câmera... Será que amanhã tem prazo? Será que não sei o quê? Aí começa a vir pensamento, será que foi eu? Será que foi da minha carne? É por isso que a gente precisa ter intimidade. Você não consegue reconhecer o andar do seu marido? Outro dia, vou falar, estou eu andando na rua e vi meu ex-marido. Andando, falei, oi! Eu conheci pelo andar, mas eu falei, para trás da cruz. Passei direto, invisível, estou invisível. Passei reto, ele não me viu. Mas eu conheci pelo andar, porque eu tive intimidade, misericórdia, mas eu tive intimidade. Aí a gente conhece a mesma coisa. Então, se você ouvir falar, o apóstolo, ele bastou olhar para a gente. Fala isso, não é? A gente está falando uma besteirinha assim, ele faz assim, daqui mesmo você já sabe. A mesma coisa é você com seu filho. Você dá uma olhadinha para ele, isso é o quê? Intimidade. Eu tenho orado assim, na ousadia, Espírito Santo, eu quero ter tanta intimidade com o Senhor, que eu reconheço o Senhor numa troca de olhares. Como é isso? Não sei. Mas no silêncio eu vou entender ele, porque a gente às vezes também está com a mente agitada e não para. E aí você não sabe, mas aí vem para onde? Para a palavra. Se sentiu algo, vou saber se é de Deus, eu vou para onde? Eu que vim vou procurar uma palavra para não ser ofensiva. Sei lá, de uma cultura de
eis que te digo, eis que te digo, eis que te digo. O Senhor tem falado tanto comigo na palavra. Ele tem, sabe, eu estou orando de madrugada, daqui a pouco Ele vai falando, vai revelando. Gente, essa água, peraí, eu vou beber. Era meu sonho isso. Gente, eu sempre o Senhor. Apóstolo, pastor, gente, é sério, eu ficava dali, um dia eu vou beber essa água, acho tão chique. Nem estou com sede. Não, sério, eu nem tinha visto, eu vou beber mais. Oh, meu Deus, obrigada, Senhor. Deus realiza, isso é profético. Gente, quando eu estava na faculdade, eu via os professores dando aula nos congressos, eu dizia, eu vou dar aula ali. As amigas diziam, baiana é louca, essa baiana é muito engraçada. Eu morava no Rio. E eu ficava dali, um dia eu vou pregar e vou beber aquela água. Olha eu beber a água. Se eu vou voltar aqui de novo, eu não sei, mas já bebi a água. Caso Ele não mande eu aqui de volta, eu já bebi a água. Glória a Deus, é para aliviar a pancada. E aí, você diz o seguinte, você está ocupado, mas está vazio. Quando você continua caminhando, mas sem direção, você está ocupado, mas está vazio. Toma decisões sem buscar Deus, segue a vida, mas longe do propósito. Quem já tomou decisão aqui sem ouvir a Deus? Eu fiz uma e foi muito caro, preço altíssimo. Muito caro. Então, vamos ouvir. E se não está achando que é Deus, venha para a palavra. Busca os pastores, oriente. Eu vou para o chat. Sonhei com tal coisa, chat. Chat. Vai ficar difícil, né? Que tenhamos nessa noite a coragem de perguntar a Deus. Senhor, onde foi que eu te perdi? Aonde foi que eu te... Antes que Mara me corrija. Aonde foi que eu te perdi? Adoro. Foi na dor? Foi na correria? Foi no orgulho? Foi dentro de mim? Foi dentro da minha casa? Onde foi que Deus te perdeu? Vamos fazer essa reflexão. Então, eu declaro que hoje é dia de reencontro. Deus não perdeu você. Ele sabe exatamente onde você se desviou. Perdemos Jesus na distração, perdemos na dor, na religiosidade, nas substituições ao celular, ao Instagram, aos memes. Mas reencontramos Jesus na palavra, na comunhão, no arrependimento e na presença. E agora eu quero fazer uma oração com vocês. Fechem os olhos, que a diaconisa vai orar. Vou beber mais água. Fecha o olho que é para dar tempo de eu beber água. Gente, quem está nessa situação, não vou pedir para ninguém levantar, mas quanta gente está aqui perdido, distante, caminhando dentro da igreja,